Amigos, amigas, inscritos e simpatizantes do canal RBM, Resistência Brasil em Movimento. Trago para vocês este vídeo, áudio do texto do ativista Sérgio Gouveia, publicado por ele em 31 de agosto de 2019, no qual ele descreve o que é senso comum. O link desta postagem está na descrição do vídeo. Com a palavra, Sérgio Gouveia. O que é senso comum? O áudio de hoje visa trazer ao lume o principal fator que conduziu e conduz o Brasil a abandonar qualquer possibilidade de ser uma nação à altura da sua própria vocação. Desnecessário seria dizer que a emenda constitucional 95/16 já seria uma dose de veneno suficiente para fazer com que todos compreendessem que a miséria a bater nas suas respectivas portas é apenas uma questão de tempo. Mas isso não acontece. A população, em sua ampla maioria, não entende que abdicar da política é o mesmo que abdicar de si mesmo e de seus descendentes. Há a sensação de que o Brasil seja infinitamente rico e que qualquer comparação com o passado não ultrapassa a data da última notícia da vez. O dia 25 de abril de 1984 dá o tom de uma redemocratização que, afinal, não conseguiu explodir o Rio Centro, mas que assassinou uma secretária na OAB e abriu um rombo no prédio da ABI. Nesse dia, eu estava no Congresso. O Congresso foi cercado pelo Exército, após medidas de emergência terem sido implementadas pelo Decreto-Lei 89.566/1984. Afinal, a Constituição Federal de 1967, muito alterada em 1969, era um documento de vigor autoritário semelhante à Constituição Federal de 1937. http://memorialdademocracia.com.br/car/contra-diretas tanques ameacam Brasília. Link na descrição do vídeo. No dia da derrota popular em relação à possibilidade de se eleger o presidente da República pelo voto direto, eu percebi que a anistia não estava sendo destinada ao povo, mas aos militares. Foi nesse dia que eu entendi que é mais digno tomar o Congresso pela via do voto, e correr o risco dos militares o dissolverem, a crer que apenas as ruas sejam capazes de vergar o Estado. O senso comum é algo implementado para que a crença de que não haja solução, seja solução em si mesma. Uma espécie de solução de continuidade. O senso comum é algo tão nefasto que faz com que as pessoas sejam incapazes de enxergar em si, capazes de agir. Isso sempre foi assim. Talvez, pelo medo de sanções advindas do comprometimento de agir por um Brasil já ocupado por forças intransponíveis. O Congresso Cidadão, mesmo após explicado em seu caráter legalista e urgentíssimo, vem sendo visto como algo a ser descartado, porque a tomada do Congresso fala da solução a partir do emprego daquilo que alguns chamam de lei burguesa. E se a lei é burguesa, qualquer solução que dela derive anula as causas populares. Sim. É verdade que quem diz isso é também aquele que estuda, trabalha, quer comprar casa e automóvel. Isso quer dizer que quem denega a solução política pela via da lei, age em sintonia com diversos contratos sociais, dentro do Estado contratualista. E essa contradição não encontra debate. Não encontra resposta. E aí, esse áudio pergunta: onde está a solução à questão do Estado que esteja fora do Estado? Se até mesmo há absurdos que são defendidos por gente que se coloca a serviço da disseminação do que seria uma declaração de guerra militar ao Estado, prevalece a pergunta: onde está a solução à questão do Estado que esteja fora do Estado? Havendo a solução prevista em lei, e havendo a consciência de que a solução existe, manter-se num senso comum que rejeita a lei é o mesmo que trocar a Vale do Rio Doce, a CSN, Alzi Minas, a Telebrás e Carajás por uma hipótese atemporal. O senso comum vive da ideia de alguém que disse, em meados do século XIX, que esperar o fim do capitalismo seja a melhor solução para um Estado perene circunscrito a um ideário meramente classista. É como se os geneticistas e os proteômicos tivessem chegado aonde chegaram, consultando apenas o livro A Origem das Espécies. 1859. Portanto, a fixação da solução política apenas com base nas ideias de Karl Marx atentam contra os interesses imediatos daqueles que têm fome. Essa fixação conduz à base do senso comum. A história da redemocratização brasileira tem um extenso capítulo destinado ao senso comum. A descoberta do senso comum por aqueles que detêm o domínio da comunicação na internet, e fora dela, vem servindo ao aumento descontrolado do desalento político, fazendo com que a opção pela não política seja a opção da maioria do eleitorado. Isso se verificou mais acentuadamente nas últimas eleições,
quando o Estado interveio de forma absolutamente avessa ao Estado de Direito. Lula é um preso político, sim. Porém, apenas gritar Lula livre é o mesmo que confundir política com catarse. A mesma catarse que leva as pessoas a crerem que apenas as ruas sejam solução política ao que quer que seja. O senso comum inculca a falsa sensação de que apenas eleger um bom presidente seja algo redentor, capaz de salvar a pátria. O senso comum faz perder um tempo que já não há, mantendo a atenção e a energia da população atadas a movimentações que não tragam qualquer risco pessoal. Isso conduz à catarse perfeita. Isso é o que todos acham válido querer, para obterem forças internas a dizerem a si mesmos que estão lutando. Lutando, desde que o serviço pesado do comprometimento cidadão para com a democracia seja exercido pelo outro. Catarse não é política. Catarse não pactua pelo fim da fome. Catarse não defende os interesses nacionais. Catarse não reverte privatização. Catarse não evita a próxima derrota. Catarse não legisla. Catarse não faz revolução alguma. Catarse é mera masturbação, e não o ato em si. A catarse como opção política elegeu um monstro. Essa é a verdade. O senso comum faz com que as pessoas enxerguem partidos como eternos perseguidos pela burguesia. Para o senso comum, os partidos são as vítimas. Vítimas essas que patrocinam eternas minorias congressuais e que jamais colocam claramente quanto recebem de fundo partidário todo mês. E muito dinheiro submetido à maior falta de transparência. Essa é a prática fática dos partidos que se dizem os defensores das causas sociais. O senso comum oculta o voto ideológico, fazendo com que a próxima derrota legislativa da ala social esteja sendo gestada neste exato momento. A ala social ainda está na fase de achar que o voto é no candidato. Fulano é muito bom. Vou votar nele. Os vídeos mais prestigiados na internet são aqueles que trazem superproduções que falam minuciosamente dos problemas, sem aludir à solução. Todos os canais de vídeo que se dizem afetos à ala social, falam exclusivamente dos problemas, sem aludir a qualquer solução. E quando aludem à solução, trazem à cena a solução incrível de declarar guerra militar às Forças Armadas, para operacionalizar uma incrível revolução. Revolução que muitos apoiam justamente por saberem da sua impossibilidade fática. A busca por maioria social e nacionalista no Congresso Nacional é algo que já deveria estar em todos os poros da ala social. Não apenas agora, mas há 33 anos. O fato da busca de maiorias congressuais não estar no centro da pauta só pode ser justificado pelo medo. O medo de assumir o ônus da própria cidadania é transferido para a falsa certeza de que a catarse cumpre bem o papel de diminuir a sensação interna de omissão em cada um. Diga não ao senso comum. Identifique algo ruim na ausência da busca de uma solução. Notadamente, se essa solução for manifestamente incrível. Brasília, 31 de agosto de 2019. Sérgio Gouveia. sg@pixar.com.br @congresso_cidadão. Grupo de discussão no Telegram. Link de convite na descrição do vídeo. Sérgio Gouveia é o ativista e criador do grupo e do canal do Congresso Cidadão no Telegram, que visa esclarecer as pessoas de que um Congresso cidadão e ético é possível, desde que os partidos ditos sociais sigam a letra da lei maior, que é a Constituição, e apliquem o que lá está escrito e façam prévias para eleições do Legislativo, com lista fechada e voto de legenda para eleger pessoas realmente comprometidas com os anseios do povo e ter a possibilidade de ter maioria social no Congresso, e possibilitar o revisionismo das leis, e ajudar o Executivo na implementação de leis que contemplem a maioria social. Venha fazer parte desta luta conosco, no grupo do Congresso Cidadão no aplicativo Telegram.